Bom, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui por mais uma palestra nas nossas quintas-feiras. Para quem está assistindo aqui já conhece, para quem vai ver esse vídeo depois, nós trabalhamos com o livro do Chico, né? Nesse caso vai ser O Caminho, Verdade e Vida, por André Luiz. E a gente vai hoje falar sobre o capítulo 117, que chama Terra Proveitosa. Então, antes da gente começar, vamos nos conectar, né, com o mundo espiritual, fechar os nossos olhos para uma rápida prece, mas vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, e agradecer por mais um dia ter a oportunidade de estarmos aqui, deixar lá fora todas as nossas preocupações, todas as nossas dores, tudo que nos aflige aqui nesse mundo da Terra, e nos conectar com o mundo espiritual, nos conectar com a certeza da vida eterna, a certeza que estamos buscando, né, essa reforma íntima, esse amor de Jesus nos guiando. A gente sabe que se estamos aqui na Terra é porque temos muito a melhorar, e o que importa é a nossa intenção, de cuidar das nossas intenções, dos nossos corações, para seguir no caminho certo. Que sejamos, Senhor, essa terra proveitosa, que o Senhor tanto quer plantar, para que os nossos frutos possam conseguir, possam continuar germinando na nossa terra e para a nossa vida eterna também. Em nome de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar, queria só relembrar todo mundo de qual é o nosso calendário da semana, né? Nós temos a terça-feira, que a gente faz o estudo dos médios, e também o estudo do livro de André Luiz. Nas quintas, nós temos o estudo do Evangelho e a palestra. E também aos fins de semana, nos domingos, nós temos a evangelização infantil. Para quem tem interesse em fazer alguma doação ao Chico Xavier, todos vocês sabem que nós somos voluntários, então quem tiver interesse em fazer, também temos o caminho para receber doações. Então, antes da gente começar, o capítulo de hoje foi Paulo que falou, né, o versículo, na verdade, né, o capítulo é baseado nesse versículo, que em Hebreus Paulo falou assim: porque a terra quem bebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então vamos ler aqui. Esse capítulo eu achei ele muito lindo, muito. Eu fiquei muito emocionada, assim. Eu achei um aconchego, assim, no coração. Por mais que seja de novo, né? Acho que André Luiz sempre usa esses capítulos para dar um lembrete, assim, do que a gente precisa focar, o que a gente precisa fazer. Mas eu achei ele muito bonito. Ele fala assim: ó, os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco, que é Paulo, no caso, né, que falou aqui, refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Vou fazer uma pausa aqui, né? Porque eu acho que a primeira coisa que ele fala para a gente é para a gente pensar na natureza, né? Que a natureza é um exemplo claro, né? Quem que a gente não vai em um lugar em que a gente está fora dos barulhos da cidade, dos carros, dos telefones, e se contacta direto com a natureza, que a gente não fala assim, ah, eu me sinto um pouquinho mais próxima, né? De Deus, do divino, porque a natureza ela tem um ciclo tão perfeito em tudo que ela faz que nos dá essa sensação, essa proximidade com Deus, né? E aí ele faz essa analogia. Se a gente traz isso para os nossos corações, que se nós tivermos abertos para receber essas bênçãos diárias, essa chuva, né, que ele faz a comparação com a chuva, aí a gente floresce. Foi assim, mais ou menos assim que eu entendi, né? Se a gente ali como o solo, né? Se a gente deixa e recebe toda essa chuva, toda essa bênção, que são as coisas mais simples, assim, né? A comida na nossa mesa. Às vezes a gente
não percebe, né, tanta coisa. Só quando a gente vai lá e vê alguns extremos de pessoas passando fome ou sem ninguém, ou morando na rua, ou com algum, né, uma coisa emocional mais forte que a nossa, que a gente percebe, nossa, mas eu sou muito abençoada, eu tenho... E mesmo quando a gente não tem nada, a gente já tem muito, né? Porque era aquela conversa que a gente estava tendo aqui. Só termos a oportunidade de estarmos encarnados para ter a chance de limpar, né, tudo isso que a gente vem trazendo de encarnações, encarnações já é uma bênção. Então, se a gente se deixar receber todas essas bênçãos, aí a gente vai poder germinar, florescer mais ainda no campo da nossa vida e para a seara do bem, para a seara do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Antes da gente começar aqui a nossa palestra, a gente estava falando sobre o nosso evangelho e a gente falou exatamente um pouco sobre isso, né? Que o egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? São lugares que levam a gente para o completo oposto de onde Deus quer que a gente esteja, né? Com a humildade, com o amor ao próximo, com a caridade. Então, quando você não recebe aquela chuva, né? Aquela chuva de bênçãos que Deus está colocando na nossa vida, você se fecha nesse lugar. E aí é muito difícil que alguma fruta, alguma coisa germine, alguma flor cresça nesse solo, né? Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destaque, à esperança do horticultor. Eu vou chegar lá nesse último bloco, que eu achei ele bem, bem, bem forte, né? Mas voltando aqui ao começo, né? Eu achei essa foto muito linda, porque é um pouco do que eu tinha falado da natureza, né? A natureza na sua perfeição, a natureza nos seus vários níveis, assim, né? De perfeição, de bondade, de ciclo, né? Às vezes a gente fica, vai chegar o outono, as folhas vão cair, aí vai ficar só aqui. Aí você perde um pouco aquela visão de vida, de verde, de natureza, mas ela se renova, né? Daqui a pouco vem a primavera e as primeiras flores começam a brotar, e as chuvas, e o verão, né? Como recomeça o ciclo. Então, quando que, através da natureza, Deus já nos dá esse indício de que vai ficar tudo bem. Só que vão ter momentos em que as folhas caem. E deve doer um pouquinho quando as folhas caem, né? Que no final do texto ele fala, a terra ela não vai ser fértil, não vai florescer se ela não for tratada. Aquela maquininha que eu não sei o nome, que para arar, para fazer aqueles negócios lá que machuca a terra. Mas aquilo ali vai servir para que a semente seja mais profunda, para que a água entre mais, mas dói na hora de fazer aquilo ali, né? Que a gente não entende às vezes porque a gente passa por algumas coisas, que no momento da dor, do desespero, a gente não entende. Mas às vezes é Jesus ali deixando a nossa terra fértil para que a gente possa florescer. A gente falou um pouquinho na nossa conversa do Evangelho hoje também de culpa, de dor. Então, às vezes, é a gente sair daquele lugar onde está ali machucadinho, receber a semente, deixar a chuva cair, porque aí vem brotar coisa boa, né? Então, acho que no começo do texto ele começa a falar nisso. E aí ele tem lá uma primeira parte que ele fala que André Luiz fala pra gente, né? Somente, desculpa, não é André Luiz, gente, é Amanda. Não sei por que eu estou falando André Luiz, mas é Amanda. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Então, vem um pouquinho da gente olhar para dentro também, né?
e a gente perceber, quando é que ele fala, atentos aos benefícios espirituais. Então, tem um pouco da nossa sensibilidade e humildade de falar assim: nada é meu, tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. Óbvio, eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho as minhas ações. A minha fé ela não pode ser uma fé estacionada, em que eu só leio, acho bonito, mas não faço nada. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas começa aí, ficar atento a esses benefícios espirituais. Deus me deu uma voz, me deu um corpo que eu posso me movimentar. Ele me deu, né, uma sociedade que eu posso, através do meu papel, onde quer que eu esteja, ser uma pessoa boa no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Então, se eu estou atento a receber essas bênçãos, aí eu posso ter o serviço divino lá para fora, né? Uma vez que eu trabalho dentro de mim. E eu coloquei essa foto porque é por isso, né? Esse coração que a gente tem, que ele é fértil, ele dá frutos, ele continua germinando tudo que é de bom. Então, a gente poder receber, e até quando a gente não recebe esse bem, né? Que eu acho que é aí onde está a maior dificuldade, porque às vezes a gente fala assim, ah, tal pessoa não me tratou bem, também não quero saber. Não é assim, às vezes isso acontece dentro da nossa própria casa. A gente já estudou um pouquinho de saber que, né, nas reencarnações, às vezes, dentro do nosso ciclo mais forte, tem os maiores desafios, exatamente porque são os nossos maiores aprendizados, né? Então, a gente poder ter esse coração aberto e atento, eu gosto dessa palavra que ele usa aqui, né? Estar atento aos benefícios espirituais é que a gente vai poder produzir, a gente vai poder colocar lá fora todo esse amor, né? E que amor é esse que a gente recebe, né? Acho que essa última pergunta que eu coloquei aí para a gente refletir um pouco. A gente está pronto para receber todo esse amor incondicional que Deus tem por nós? Por que que eu pergunto isso? A gente se sente digno de receber esse amor de Deus? A gente acha que a gente merece receber? Porque assim, não importa o que a gente faça. Não importa. A gente vê as maiores crueldades aí no mundo lá e fora que ainda existem, vão deixar de existir em algum momento, mas ainda existem. Até essas pessoas que fazem, Deus ama muito. E sabe o que que é? Ele ama igual a mim e a você. Que a gente faz umas maldades só mais ou menos. E tem gente que faz uns bem piores, a gente fala, como é que um ser humano é capaz de fazer um negócio desse? E Deus ama, em alguma leitura que a gente fez, né? Ele fala que Deus ama o verme igual ele ama a mim e a você, o anjo, né? E é igual. Então, não importa o que a gente faça, Deus nos ama incondicionalmente. Então, não adianta a gente ir lá para casa, pegar o chicotinho e ficar chicoteando por todas as besteiras que a gente fez e faz na vida, porque com a culpa, porque Deus não vai deixar de amar. A gente pode até tentar, mas não vai. E a gente não está pronto para receber esse amor, porque a gente não se acha digno, a gente não acha que a gente merece. Mas a gente merece, né? É igual, para mim é igual também, né? Óbvio, né? Não estou querendo comparar com Deus, mas uma mãe para um filho, um pai para um filho. Às vezes ele faz uma bobagem, faz, mas a gente vai ali tentar ainda ajudar o máximo que a gente puder. Às vezes até essa ajuda, né? Um pouco dura, ela dói, ela é uma lição, né? Não no sentido ruim, vingativo, mas porque a gente precisa aprender, né? Lição no sentido de aprendizado. E às vezes Deus faz isso com a gente, e a gente passa por alguns terrenos difíceis, pedregosos, dá aquela arada na terra que dói, que machuca, que fica ralando ali, mas é para o nosso bem, é com amor. Então, fazer essa reflexão, né? Eu estou preparada, assim, para continuar tentando ser o meu melhor, mas eu estou preparada para receber tanto amor de Deus. É meio overwhelming, assim, às vezes pensar, né? Que por mais que eu erre, Deus está ali me dando a mão, me segurando. E Ele faz isso com todos nós. Não tem distinção, né? Ele não nega, ele não julga, ele não está ali. Tá até um pouco, mas para mais para os aprendizados, né? Guardando, tá? A gente fez isso, então Ação e colheu, reação. a ação e reação. Colheu, tem que plantar, para a gente aprender, para a gente não colher, não plantar de novo. Lá na frente a mesma coisa. Se plantou uma coisinha que não foi legal, colheu que não foi legal. Depois uma vez planta uma coisinha melhor. E assim a gente vai melhorando, né? Ele não discrimina, ele ama todos nós do mesmo jeito, e com a mesma intensidade. Então, a mensagem desse texto para mim é essa coisa da gente receber, né? Que ele fala lá no início, que Emmanuel fala no início, toda essa chuva de bondade que vem para nos deixar férteis, para nos ajudar a crescer, a germinar, a servir. A gente só precisa receber, só precisa dar o nosso passo
de falar assim, recebo, aceito, vou fazer o melhor com aquilo ali. Em alguns momentos da nossa vida, o nosso melhor não é muito bom, não é suficiente. E aí, esse processo a gente vai aprendendo. Ontem eu podia dar isso aqui, hoje eu posso dar um pouquinho mais. Amanhã eu vou poder dar um pouquinho mais. Depois de amanhã eu vou aprender mais um pouquinho, vou continuar minha reforma íntima, vou estudar, vou me conectar com quem me ajuda a ser essa pessoa melhor. Vou cair um pouquinho, tropeçar, tá bom, mas como que eu levanto e planto uma sementezinha melhor? Eu recebo, né, essa chuva, esse cuidado da terra de uma forma diferente, né? Então, estarmos preparados para receber esse amor incondicional, porque ele vai continuar vindo, independente do que a gente faça, né? Eu gosto também que no finalzinho ele usa essas palavras assim, né? Lavrador celeste, Senhor do universo, e sublime cultivador, né? A, a sementinha que Deus, que Jesus, como nosso guia e mestre que ele planta, ele sempre vai ser perfeita, né? O que vem de Deus, o que vem de Jesus, sempre é uma sementinha perfeita. É uma sementinha que está pronta para germinar, que está pronta para dar frutos. Mas vai depender da gente preparar o solo e vai depender da gente receber toda essa fertilização, né? Os fertilizantes, a chuva, o calor do sol, da natureza. Então, não existe sementinha que vem com defeito, né? Não existe sementinha que vem com problemas. Os problemas não é os problemas, mas a dificuldade dela crescer vai ser o tanto quanto nós criarmos barreiras, ou nós criarmos dificuldades, ou não recebermos todas essas coisas boas que vêm junto com a sementinha. Pensando que Jesus, que Deus, que o lavrador celeste é ele que coloca a sementinha lá, né? Trazendo para o dia a dia, assim, às vezes a gente acha que são as grandes coisas, né? As grandes coisas que a gente faz que vão fazer a diferença. Seja em volume, né? Seja volume que eu digo assim, né? Atender grandes multidões. Como exemplo, o Chico Xavier, Divaldo, às vezes a gente acha que para ser virtuoso, a gente precisa ser nesse nível, né? De alcance ou de voz. E a gente esquece de cuidar do que é pequeno, porque é no pequeno também que a gente demonstra que a gente tem essa recepção do que Deus nos mostrou. Tem isso na Bíblia também, né? De confiar, Deus nos confia e nos dá no pequeno que a gente vai conseguir fazer o grande. E o que que eu estou querendo dizer no pequeno? Dentro da nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a pessoa que a gente vive, com os nossos filhos, com os mais velhos, com as crianças, né? A paciência, o cuidado, né? Essa atenção, a prece, a oração, né? A caridade com quem a gente não conhece, né? Então, essas coisas pequenas, elas têm tão valor quanto você, né, ter um alcance maior, porque também não adianta você ter um alcance maior, mas no seu próprio jardim, as suas florzinhas devem estar todas morrendo de sede, murcho, né? Então, para mim é uma mensagem muito de carinho. Tipo, vamos cuidar do nosso solo, mas vamos aprender a receber também tudo que Deus tem para nos dar, porque tudo que a gente precisa, Deus está pronto para dar. Que a gente nem sabe que precisa, que a gente às vezes nem entende, nem tem essa consciência de que a gente precisa, Deus está pronto para dar. E eu repeti aqui esse último pedaço porque eu acho que é muito forte, então eu vou ler de novo para a gente discutir um pouquinho as frases, né? Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. Então, aquilo que a gente estava falando, né, dele não fazer distinção. E eu acho engraçado porque a gente faz, né? A gente fala, hoje eu estou com paciência para isso aqui, mas para isso aqui não, para essa pessoa sim, para essa pessoa não. A gente também conversou um pouquinho sobre isso no Evangelho. Hoje eu consigo fazer o bem aqui, mas ali não. A gente racionaliza um pouco, a gente traz para a consciência, né? Às vezes. Às vezes é natural, a nossa bondade ela é natural, mas às vezes a gente racionaliza um pouco.
Ou às vezes a gente se coloca muito no centro, esquece que a bondade, a gente se tira um pouco da frente e faz pelo outro, independente se você vai ser reconhecido. Às vezes a gente faz uma coisa para receber o reconhecimento, inconsciente, assim, não é que a gente é ruim, ah, vou só para. Não, mas às vezes você fala, putz, mas vou receber a gratidão daquela pessoa. E quantas vezes a gente já estudou e que nem a gratidão a gente precisa esperar do outro. A gente faz porque faz. Foi assim que Jesus fez, né? Ele não esperava essa gratidão. Tem até momentos que ele fala, não fala para ninguém que eu curei aqui, isso aqui em você. Às vezes ele falava para falar, mas no sentido até de fazer a obra dele acontecer. Não era para ele ganhar os louros, não era para ele receber o elogio, né? Mas em vários momentos ele não fala, não. Porque ele não precisa, né, disso. A gente devia pensar do mesmo jeito. O tal do orgulho e o egoísmo que nos corrói por dentro entra na frente. Então a gente às vezes quer fazer para receber, né, a gratidão, para receber o elogio, para receber os louros, para receber as coisas. E aqui ele fala que não, né? O Altíssimo ele é Senhor do universo. Ele faz no planeta Terra, Jesus é sublime cultivador. E nós estamos trabalhando para ser a semelhança de Jesus. Estamos muito longe disso, muito, muito, muito. Mas essas virtudes que ele apresenta, a gente já pode começar a tentar copiar um pouquinho, né? Ah, eu vou fazer isso aqui. Quando seu coração começar a dizer, "Ai, receber um elogio, uma gratidão, opa, não preciso, né?" E aí ele faz as analogias que eu venho fazendo com a natureza desde o início, né, da palestra. O coração humano é a terra, né? Então, nosso coração é essa terra que às vezes precisa ser machucada, que às vezes precisa ser trabalhada para poder a semente chegar, né? É a terra que é fértil ou não, dependendo de como a gente escolhe que ele seja, né? E cumprimos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificar ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando a casa de Deus, atendendo destarde à esperança do horticultor. Então, a gente atende a essa vontade de Deus, a essa, né, trabalhar na seara do bem, fazer o bem, cultivar, germinar, quando a gente deixa esse nosso coração, que é a terra, receber o que precisa receber, mas a gente trata ele, né? Com a nossa reforma íntima, mas também com as dificuldades que vêm e que a gente precisa respirar com ter fé, né? Que o planejamento divino é perfeito, nada foge às mãos de Deus. Eu também quis colocar essa foto por isso, né? É a sementinha, a terra que está nas mãos de Deus, mas nada foge, não cai uma folha da árvore sem que ele saiba. Então, às vezes, quando a nossa fé ela dá aquela caidinha e a gente acha que, nossa, mas por que que eu estou passando por isso? Por que que alguém que eu tanto amo está passando por isso? Não sabemos, talvez não saberemos nessa vida, né? Depois que a gente desencarnar, a gente talvez saiba cedo, tarde, não importa. Mas o que importa é o quanto que a gente aprende, o quanto que a gente tira, o quanto de bem que a gente tira dessas situações, o quanto que a gente deixa esse solo ser tratado, como ele precisa ser tratado, porque os bons frutos eles vão vir. Pode ser até que esses bons frutos não sejam nessa encarnação também, pode ser que seja na próxima. Mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de tratar a terra agora, né? Para poder receber esses bons frutos. Então, foi isso que eu estudei um pouquinho desse texto, achei muito bonito, achei muito forte, né? Então, vamos fazer o nosso passo, vamos abrir esse nosso coração aí para ele ser terra fértil, Senhor, para esse momento de receber todas as energias que o mundo espiritual pode nos trazer, para que o nosso coração, Senhor, continue a ser terra fértil para a sua bondade, para a caridade, para o amor, para o nosso crescimento espiritual e assim um crescimento espiritual coletivo, de mais pessoas que sejam tocadas, para que a gente também possa elevar toda a vibração do nosso tão querido planeta Terra. Então, que possamos agora nos concentrar, descruzar braços, pernas e receber essa luz divina, receber essa força dos espíritos do bem, dos espíritos amorosos da seara de Jesus, que não nos deixam, não soltam as nossas mãos. Que nosso coração, Senhor, seja terra fértil para receber todo esse amor incondicional que o Senhor tem para nós.
mesmo nos dias que não nos sentimos dignos, mesmo nos dias que não nos sentimos merecedores, mesmo nos dias que a gente imagina que esse coraçãozinho, essa terra está todo quebradinho, está todo árido, está todo seco. O Senhor vem e derrama a sua chuva de bênção nos nossos corações. Então, que recebamos agora essa chuva de bênção. Que consigamos ter um coração aberto a perceber, atentos a perceber toda essa chuva de bênçãos que o Senhor está sempre, sempre, em qualquer momento disposto a nos dar. Que essa chuva agora, Senhor, se estenda aos nossos familiares, às nossas casas, às nossas famílias, Senhor, que elas possam receber. Nos pequenos sinais, no dia a dia, em toda a gratidão que existe em estar aqui, reencarnado, vivendo o momento que estamos vivendo. E é assim que essa chuva se estenda para as nossas cidades, para o país em que estejamos localizados, que toda a nossa terra receba essa chuva, Senhor, porque todas as criaturinhas pequenas, animais, pessoas que estão nessa terra recebem essa chuva de amor, essa chuva de luz que o Senhor está sempre disposto a nos dar. Que possa ser uma elevação de energia, Senhor, para o amor e para o bem, porque a gente sabe que ele vai prevalecer, por mais que a gente passe por turbulências até chegar lá. Obrigada, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de parar um pouco e perceber quanto somos pequenos, sim, mas perante o Senhor somos grandes porque temos potencial de transformação através do seu amor. Não nos falta nunca. Obrigada, Deus, que levamos essa chuva, todas essas gotinhas de bênçãos nos nossos corações, para as nossas ações do dia a dia. Em nome de Jesus, agradecemos. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite a todo mundo. Espero que tenham gostado da mensagem.